Agora vamos lá, deixa eu trazer ela aqui para poder a gente conversar. A Stephanie Oliveira, que é chefe de análise de trading da Toro, que já está aqui com a gente. Stephanie, obrigada por comparecer, por estar aqui para falar um pouco sobre essa movimentação aí dos setores, inclusive. Seja bem-vinda aqui a esse fechamento de mercado. Muito obrigada, Débora. Boa tarde, pessoal da BMC News. Realmente, é o que você comentou mais cedo, o Gabriel estava falando também. Hoje é um dia meio que de expectativa, né? O Ibovespa ali próximo ao 0 a 0, dólar também próximo ao 0 a 0, todos na expectativa da grande quarta. Eu preciso ser muito sincera que eu acho que nós não vamos ter grandes surpresas. Acho que vai vir bem em linha ali com a expectativa do mercado, mas pelo sim ou pelo não, Débora, a grande expectativa é o que o Fed vai fazer com essa taxa de juros lá nos Estados Unidos. Olhando para essa questão dos juros, a gente teve até o BOFA, inclusive, fazendo uma revisão, ele acreditando que o corte na taxa básica de juros aqui no Brasil, na Selic, já pode vir a partir desse primeiro semestre do ano, a partir de maio. Isso me chamou bastante atenção, porque a gente já sabe que isso acaba impactando, né, diversos setores, inclusive. Além do BOFA, outros casos começam a falar sobre isso, ainda é minoria. O consenso ainda é pela manutenção dos juros, né, Stephanie? Isso pelo menos é o que a gente tem acompanhado. Quero entender se você também vai em linha com isso e quais setores você acredita que acaba sendo mais impactado nesse momento pelos juros na atual conjuntura, lembrando que a gente não pode desconsiderar o cenário macroeconômico, né? Perfeito. Essa expectativa do mercado de que finalmente o nosso Banco Central ele pode começar a reduzir juros vem justamente da expectativa de que o Fed ele comece a reduzir juros. E por que isso acontece? O primeiro aspecto que chama muita atenção do mercado, Débora e todo mundo que está aí nos acompanhando da BMC News, é o fato de que nós estamos passando por um processo em que as taxas de juros elas continuam em patamares cada vez mais elevados, mas quando a gente olha o dado histórico da inflação, ele começa a cair. É claro que a gente não sente no bolso diretamente. Para eu mesma, quando vou abastecer meu carro, eu sinto o aumento dos preços, né, por uma questão pontual que envolve os combustíveis. Mas só para trazer um exemplo para a audiência. Então, a gente vê historicamente esse movimento de redução da inflação, só que ainda assim embasado por uma taxa de juros mais alta. Por que é possível que o nosso Banco Central ele comece a ventilar essa possibilidade de corte para as próximas reuniões? Porque uma vez que o Banco Central norte-americano ele comece a reduzir juros, ele quase que abre uma permissão para economias emergentes como o Brasil também reduzir esse prêmio. Porque qual que é o grande cenário, Débora? Quando a gente olha para o mercado, e aí pensa você investidor, você é um investidor, você tem o seu dinheiro para fazer ali as suas alocações, você tem uma economia em que oferece um título público praticamente livre de risco, como a economia norte-americana, pagando bons rendimentos. E você tem uma economia como o Brasil, que paga bons rendimentos, mas que existem ali alguns riscos. O investidor, ele naturalmente ele caminha para o investimento que vai ter um bom rendimento, porém que é livre de risco. Uma vez que o Fed comece a pisar no freio, a reduzir juros, a reduzir esse prêmio, abre a possibilidade de que finalmente o nosso Banco Central ele possa também fazer essa redução. Porque o nosso Banco Central hoje, sendo muito sincera, Débora, eu acho que a gente atua muito mais preocupado com esse posicionamento de juros altos no mundo inteiro do que num cenário de inflação. Acho que a inflação ela começa a perder um pouco o protagonismo. E aí não só no Brasil, Estados Unidos também. Tanto que quando a gente olha lá para fora e a gente vê esse cenário em que nós vemos bancos quebrando lá fora, é a hora do Fed atuar. É a hora do Banco Central norte-americano atuar e começar a reduzir juros. E a preocupação agora é qual, Débora? Não é só mais inflação, é também a manutenção do sistema financeiro internacional. Então, por isso que eu acredito que há espaço, sim. Eu acho que na próxima reunião a gente ainda vê mais uma manutenção, mas nas próximas, acho que tanto o discurso do nosso Banco Central ele pode começar a ser um pouco mais dovish, ou seja, ele pode ser mais voltado para uma redução de juros, e aí nas próximas reuniões pode ser que a gente viva num cenário ali de redução, sim. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, quais os setores podem ser mais beneficiados? Acho que um setor que se beneficia bastante é o setor desse cenário de redução de juros, são setores que têm uma correlação muito forte com o crescimento, né? São as empresas de growth, que nós chamamos,
aquelas empresas de tecnologia, empresas voltadas para consumo, companhias que são muito alavancadas, ou seja, elas precisam de dinheiro para conseguir se manter, elas demandam muito de crédito. Acho que é o principal setor que se beneficia. Se não se beneficia imediatamente, acredito que a gente começa a ver um alívio na movimentação de preço. Então, quem é investidor e está de olho em oportunidade, tem que ficar de olho nesse tipo de empresa, porque ela pode vir para um cenário comprador quando o Banco Central brasileiro começar a cortar juros. Maravilha, inclusive falando sobre operações, um abraço, uma boa tarde, muito obrigado pela participação de hoje. A gente fala sobre bastante aqui no nosso chat, na verdade, muita gente pergunta, fala, não, vale a pena operar essa decisão, já que está dentro do consenso, já que a gente vai ter uma manutenção, vale a pena aproveitar esse período de pré-divulgação de cupom aqui no Brasil, de pré-divulgação de política monetária, para caçar algumas oportunidades agora, como, claro, atuando nessa plataforma de trading, você que já tem essa expertise. Tem muita gente que gosta de dormir comprado em certas ocasiões. Ah, não, vou dormir comprado em resultado, vou dormir comprado em tomada de decisão de política monetária. Ainda temos um dia de mercado até essa tomada de decisão. Amanhã é um dia de esperar, de ficar de fora do mercado, talvez ali esperando um pronunciamento um pouco mais tranquilo do mercado financeiro, do Banco Central especificamente. Ou é um momento ainda de cautela para o que a gente pode ver lá nos Estados Unidos? Como que você baliza essas decisões em momentos específicos como esse? É uma quarta-feira muito importante. Boa. Vamos lá, Gabriel. Boa tarde. Gabriel se teletransportou, vocês viram, né, gente? Ele estava num cenário, já está em outro cenário. Legal demais. É a magia da televisão, Stephanie. Já está sabendo, a magia da televisão. Inclusive, dia 15 de maio... É a nossa estreia na TV, dia 15 de maio, todos os canais por assinatura, a BMC News também será transmitida, mais um passo importante aqui, então todos vocês, mas ainda mais próximo, né, dos brasileiros investidores e aqueles que querem entender um pouco mais sobre o mercado. Missão da BMC News, a gente vai expandindo um pouco mais, e é isso, 15 de maio a gente tem estreia na TV, se você não estava sabendo, já agenda aí também, Stephanie. Anotado, inclusive quem tá aí no chat, que é engraçado que as carinhas são sempre as mesmas, né? Eu também acompanho o BMC News, sempre tem as carinhas que estão sempre ali, de vez em quando tem um discorda do outro no chat, então você que tá aí na BMC News todo dia no chat, é a hora de apoiar e tá lá também acompanhando pela televisão, e parabéns, gente, por mais essa conquista, mais esse passo, oferecendo conteúdo de qualidade, gratuito, para mais pessoas informadas no mercado. Legal demais. Mas vamos lá, Gabriel, comentar um pouco então sobre o que fazer nesse cenário de expectativa, já que está tão precificado, né? Então, a gente está vivendo um cenário em que a expectativa é que, de fato, o Fed ele faça um aumento de 0,25%, pontos, base points. E aí eu até vi ontem um Twitter do Elon Musk falando, eu acho que tinha que cortar 0,5%, mas eu acredito que o Fed não vai ouvir o Musk, não. Acho que ele vai de 0,25% de alta mesmo. Mas acredito que está bem dado mesmo, não tem muito que o Banco Central norte-americano ele possa fazer agora. A gente passou ali por um cenário em que nós vimos esse movimento desesperador, esse corre pelos bancos, a corrida pelo saque, a corrida do correntista, não tem o que o Fed o que mais ele possa fazer por agora. Então, realmente acredito que vem esse aumento de 0,25. E aí, um conselho que eu sempre recomendo para todo trader, para todo investidor que me pergunta a gente não consegue operar notícia. Pessoa física não faz preço. A pessoa física, ela precisa ter atenção no que o mercado ele entrega de movimento e surfar junto. Porque, gente, a pessoa física está ali fazendo os seus investimentos. É muito mais fácil você fazer a leitura do que o mercado como um todo está fazendo, do que os grandes players estão fazendo, do que você tomar a sua decisão baseada em achismo. Até porque o mercado ele pode ler de várias maneiras. Eu acho que o que vai ditar o ritmo do mercado não é a decisão, porque eu acho que realmente vem 0,25 mesmo de alta. Acredito que o que vai ditar o ritmo é o tom do Fed. Se a gente vê o Jerome Powell num discurso falando sobre começo de redução ou um início de uma manutenção de juros, se ele demonstrar ali uma preocupação com o sistema financeiro, aí sim eu acredito que o mercado ele acelera ainda mais o movimento comprador. Tanto que hoje a gente está vendo os principais índices norte-americanos operando em alta agora, trazendo ali
alguns números, a gente viu ali, ó, S&P 500 subindo mais de 1%, 1,32%, Dow Jones quase 1%, Nasdaq 1,58%. Então, acredito que a expectativa do mercado é essa. Então, o que a pessoa física ela tem que fazer? Ela precisa monitorar qual é o movimento que o mercado está fazendo. E não tentar antecipar ou adivinhar o que o Fed vai falar, porque, afinal de contas, a gente não sabe exatamente qual que é o discurso. A gente tem mais ou menos uma tomada de tom. A gente imagina o que o Powell ele vai falar. Então, agora cabe a gente aguardar. Tanto que, pensa comigo, você que é investidor pessoa física, olha para o mercado hoje, o Bovespa está subindo 0,11%. Se os grandes players estão aguardando a tomada de decisão, a pessoa física ela tem que aguardar também. Eu acredito que vem um dado de 0,25%. Se o discurso dele for mais dovish, mais voltado para, olha, a gente vai começar a reduzir juros, a gente está preocupado com o sistema financeiro norte-americano, acredito que isso impulsiona ainda mais o movimento comprador, mas não se sabe exatamente o que o Powell ele vai dizer, qual vai ser o discurso dele. Se ele trouxer um discurso mais hawkish, ainda falando sobre defesa de inflação, aí nesse caso o mercado ele pode cair todo. Então, pelo sim ou pelo não, acredito que hoje, para quem opera movimentos mais imediatos, seja quem faz position, swing trade, é hora de pezinho no freio, vamos aguardar qual será o discurso do Jerome Powell. E acredito que pode seguir nesse tom de um movimento mais comprador mesmo, pelo que está sendo antecipado hoje, mas acho que vale aguardar a movimentação de amanhã. Claro, você que é trader e monitora movimentos intradiários, nada te impede de comprar às 9 da manhã e fazendo as suas operações até o horário do discurso. Agora, você que quer tentar adivinhar um movimento de um dia para o outro, é muito perigoso, tem que fazer isso com muito cuidado. Maravilha, inclusive eu sempre falo, se operar a notícia desse certo, a gente ia ter uma mesa de RV aqui no meio do programa, no meio do estúdio da BMC News, a gente ia ter todo mundo operando no mercado financeiro, que ia dar uma grana danada, Débora Oliveira, você não acredita. Então não adianta querer adivinhar o que vai acontecer, não adianta chamar um vidente para ler a mão invisível do mercado e tentar ditar o futuro, é muito difícil, então a gente tem que ficar sempre atento ao que o mercado está dizendo e não o que nossas convicções acabam nos trazendo aí de informações. Às vezes você olha para o mercado e fala, cara, não faz sentido o que o mercado financeiro está fazendo, mas não adianta brigar, não adianta nadar contra a maré, é melhor se aproveitar desses movimentos, né, Débora? É isso mesmo. Stephanie, aliás, eu quero muito agradecer a participação conosco. Por favor, pode concluir. Por favor. Então, só um último belisco ali, 50 centavos de contribuição pelo que o Gabriel falou. Por favor. Eu diria mais, a gente viu recentemente o último discurso do Jerome Powell batendo muito em inflação. Ele falou, a gente tem que correr atrás da inflação e subir juros e se posicionar de maneira hawkish. O mercado leu que um segundo ele falou assim, mas até que a inflação está indo bem. Pronto, o mercado subiu horrores. Então, é o que o mercado quer ler. E o que o mercado quiser ler, a gente olha e vai junto com a maré. A gente não faz preço, a gente surfa o que o mercado está oferecendo. Verdade. Muito obrigada por todas as suas considerações. Obrigada por participar aqui desse fechamento de mercado junto com a gente, Stephanie. Espero contar com você outras vezes aqui. Um forte abraço para você e todo o time da Toro. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Gabriel. E sucesso para vocês aí nos próximos passos, hein, gente? Vão estar por aqui acompanhando de pertinho.